Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo. Hoje é terça-feira, tá? Uma terça-feira fria. No. Vamos lá. Eu disse para vocês que eu ia fazer este desenho. Vamos ver o desenho aqui. Suponhamos que neste desenho, este carro esteja em movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme. Deixa a câmera focar, que às vezes a câmera cansa. O que nós temos no movimento retilíneo uniforme? A aceleração escalar é igual a zero. A velocidade é constante. O carro está em linha reta. Pronto. O que nós podemos tirar? Que no tempo igual a zero, depois de 4 horas, ele estava no quilômetro 80. Então, vamos lá aqui. No tempo, TO igual a zero, até TF igual a 4 horas, ele estava numa distância final igual a 80 quilômetros. Digamos que esse carro saiu daqui, ó, do quilômetro 20. Ele saiu numa distância inicial, tá bom? De 20 quilômetros. Então, posso colocar aqui também, ó. E uma distância inicial igual a 20 quilômetros. Vamos fazer um gráfico? Então, a gente sabe que ele realmente não percorreu esses 80 quilômetros. Ele saiu do 20 e chegou no 80. Vou fazer nosso gráfico aqui, tá bom? Por causa das contas. Daqui eu tenho o gráfico de distância em quilômetro. E aqui eu tenho o tempo em hora. Tempo em hora. Esse é o desenho que a professora estava fazendo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E segue do quilômetro 20. 20, 40, 60, 80. Movimento, né, retilíneo uniforme? Então, distâncias percorridas iguais em tempos iguais. Isso aqui daqui, ó, ele estava no 80. 80 no 4. Saiu do 20. Tá aqui. Essa foi a velocidade dele. Deixa eu apagar esse aqui. Que serão outros exercícios que estavam aqui. Pronto. E aí? Vou perguntar. Pergunta A. Qual distância total do carro seria delta T delta T, que é distância final menos a distância inicial, que é 80, menos 20, que é igual a 60 quilômetros. E a velocidade? A velocidade a gente pode tirar na função horária, né? Qual que é a função horária?
delta D é igual a V vezes T, né? Vou colocar a função horária aqui para não falar, ó, a professora fez tudo rápido. Função horária. S é igual a SO mais ou menos VT. No nosso caso, a velocidade é positiva. No lugar do S, eu coloquei o D. Posso colocar o P, posição inicial, posição final, distância inicial, distância final, né? Quer dizer, espaço inicial, espaço final. Tudo é sinônimo de o quê? Deslocamento. Tudo é sinônimo da trajetória do carro, da distância do carro. Então, eu já fiz essa conta aqui, é 60. 60 quilômetros é igual a V vezes T. Quanto que vale T? Já fizemos essas contas aqui, ó. 4 menos nada é 4, 4 horas. Ok? 4 horas. Então, qual que será a velocidade? A velocidade vai ser 60 quilômetros dividido pelas 4 horas. Qual é o valor da velocidade? 15 quilômetros por hora. Que problema tranquilo. Depois que você dominou, acabou. Vamos lá fazer outro exercício. Observe esse gráfico. Nós temos distância e tempo. Delta D. O que é o delta D? T2 menos D1. O que é um delta T? T2 menos T1. Distância inicial, distância final. Tempo inicial, tempo final. Então, vamos lá. O que é um delta D? D2 menos D1. O que é um delta T? T2 menos T1. Ficou bem claro, né, gente? Então, vamos lá. Ok? Olha, o que eu vou dizer para vocês. Quando o corpo se move com velocidade constante, o gráfico vezes T é retilíneo. Quando o corpo se move com velocidade constante, o gráfico D vezes T é retilíneo. Quando o corpo se move em movimento retilíneo uniforme, o gráfico D versus T é retilíneo. É linear. Prontinho. Lembra que a gente faz muito gráfico, velocidade vezes tempo, mas outro gráfico muito importante é esse gráfico das distâncias versus o tempo. No movimento uniforme, a equação D é igual a V vezes T. Deixa eu colocar um pontinho aqui, tá? Porque eu gosto de pontinho. O ponto também significa multiplicação. Não é confundir a gente. No movimento uniforme é D vezes T. Onde V é igual a uma constante. E que D é proporcional ao tempo. Ok? No movimento, D é proporcional ao tempo.
é do tipo, é do tipo y é igual a x. Isto é, a distância percorrida por um corpo em movimento uniforme é diretamente proporcional ao tempo de movimento. Então, o gráfico D vezes T para um movimento uniforme é uma reta passando pela origem, como mostra aí a minha figura, o desenho que eu fiz para vocês. No instante inicial, temos D igual a 0. E à medida que o tempo passa, a distância percorrida D aumenta proporcionalmente a T. No instante inicial, temos D igual a 0. E à medida que o tempo passa, a distância percorrida D aumenta proporcionalmente a T. Até o instante T1. O corpo havia percorrido a distância D1. E até o instante T2, ele percorre uma distância D2, maior do que a D1. Como o valor de V representa a constante de proporcionalidade entre D e T, concluímos que a inclinação do gráfico D vezes T será igual ao valor da velocidade. Que conclusão que nós temos? Temos que a inclinação do gráfico é igual ao valor da velocidade. Então, vamos considerar esse ponto A e B e podemos escrever V é igual a um delta D dividido por delta T, que é igual. Ou, para ficar melhor, V é igual a um D2 menos um D1 dividido por um T2 menos um T1. Está aí a explicação do gráfico. E a própria inclinação do gráfico nos dá a velocidade. Perfeito? Vamos fazer isso aqui. Suponha que um automóvel, movendo-se na rua de sua casa, tivesse sua posição em relação ao início da rua apresentada em função do tempo por esse desenho da professora. Vamos lá de novo. Suponha que um automóvel, movendo-se na rua de sua casa, tivesse uma posição em relação ao início da rua, em função do tempo, igual essa figura aqui abaixo. Descreva o movimento do carro. Vamos de novo aprender a descrever o movimento. Descreva o movimento do carro. Estou ensinando para vocês o método científico. É muito importante. Deixa eu contar para vocês. Desde Aristóteles, a ciência tem desenvolvido muito. Temos passado por muito. Desde Aristóteles, a ciência da natureza desenvolveram-se graças ao papel conferido às observações. Sabe de quem que começou? Galileu Galileu. Ele carregava toda vez que ele ia para a faculdade de Pisa, o seu bordão, seu martelo, seus objetos de pesquisas, suas observações. Então, o seguinte, desde Aristóteles, a ciência da natureza desenvolveram-se graças ao papel conferido às observações, a descrição da observação. É isso que nós vamos descrever no movimento do carro com a observação do gráfico. É assim que começa. Mais tarde, houve-se a observação controlada.
isto é, a experimentação no laboratório com seus instrumentos tecnológicos de precisão e medida. A experimentação é a decisão do cientista de intervir no curso de um fenômeno. A experimentação é a decisão do cientista de intervir no curso de um fenômeno, modificando as condições de seu aparecimento e desenvolvimento, a fim de encontrar invariáveis inconstantes que definem o objeto como tal, o objeto como si. Vamos observar aqui o que é que está acontecendo aqui. No instante t igual a 0, o carro se encontrava aonde? Na distância t, d igual a 0. Vamos escrever isso então. No instante t igual a 0, o carro se encontrava em t igual a 0. Está aqui no desenho. Vamos para aqui para outro. À medida que se passou o tempo, ele se afastou desta posição, chegando à posição D igual a 200 metros em 200 segundos. Na medida que ele foi se afastando, chegou em 200 metros do tempo, igual a quanto? A 20 segundos. Vou apagar aqui que eu fiz tudo embolado. Deixa a professora melhorar isso aqui. Pronto. Eu fiz uma curva aqui, tá boa? Tá bom demais. Vamos lá. Bom, observe que em t igual a 20 segundos até 40 segundos, o carro não variou, o carro ficou parado. De t igual a 20 segundos a 40 segundos, o carro parou. V igual a 0. Vamos lá. A partir do instante t igual a 40 segundos, sua posição passou a diminuir. A partir de 40 segundos, sua posição foi diminuindo. Bom, foi diminuindo, e o automóvel estava voltando para o começo da rua quando chegou no instante a 50 segundos. Quando chegou no instante t igual a 50 segundos, ele voltou para a rua. Então, ele teve um movimento crescente aqui, com a velocidade positiva. Ele teve um movimento aqui decrescente, com uma velocidade negativa. Vamos lá. No percurso de ida, o carro percorreu a distância de 200 metros em o quê? Em um tempo 20 segundos. Vou calcular a velocidade desse carro. Beleza. Quer dizer, então,
Então, que quando o carro estava indo, na velocidade crescente, quando ele saiu da rua, chegou ao ponto máximo, e depois o motorista parou o carro, sei lá, para comer um sanduíche, comer um hambúrguer. Só sei que ele ficou parado lá e pronto. Ou conversou com alguém, está parado. A velocidade foi igual a zero. Então, vamos lá. Então, calcular essa velocidade. Essa velocidade, como a gente já aprendeu anteriormente, seria um delta D dividido com delta T. Então, seria o quê? Uma distância final menos uma distância inicial. Um tempo final menos um tempo inicial. Bom, distância inicial, zero. Tempo inicial, zero. Então, seria o quê? Seria os 200 metros dividido pelos 20 segundos, 10 metros por segundo. Movimento crescente. Vamos lá. Este é o valor da declinação do gráfico D vezes T, onde T igual a 0 e T igual a 20. Ok? E de T igual a 20 a T igual a 40? A velocidade. Zero. E de volta? O carro percorreu a distância de 200 metros em apenas 10 segundos, de modo que o valor da sua velocidade era 20 metros por segundo. Mas, rigorosamente, sua velocidade era menos 20 metros por segundo. Vamos calcular aqui na parte decrescente, aqui, ó. A velocidade negativa do carro. O carro voltou para o lugar. Seria o quê? O carro não estava voltando? Então, seria o quê? Um DF menos um DI, um TF menos um TO. Mas espera aí. Ele estava aqui, ó. E chegou a zero. Então, seria aqui 0 menos 200. De 40 a 50, 10. Então, aqui seria o quê? Menos 200 dividido por 10. Essa velocidade, se formos ser rigorosos, né, é menos 20 metros por segundo. Isso é a verdade. Eu botei esse módulo aqui, mas eu vou achar melhor tirar. O velocímetro não vai contar. Esse lápis de desenho é terrível para marcar. Tá aqui, ó, a velocidade. Menos 20 metros por segundo. Vamos ver esse desenho aqui. Agora, eu tenho um carrinho. Eu tenho uma distância. Vamos falar agora um pouquinho, olhar esse desenho entre velocidade instantânea e velocidade média. Então, agora vai ser muito importante. Observe o desenho. Eu vou falar de vocês em velocidade instantânea e velocidade média. Pronto. Tá aí. E botei isso aqui maiúsculo. Prontinho. Até agora, temos considerado o móvel deslocando com velocidade constante. Até agora, nós só consideramos que a velocidade do móvel fosse constante. Suponhamos, entretanto, que isto não mais aconteça.
Quando o valor da velocidade sofre variações, dizemos que o movimento é variado. Considerando este automóvel em movimento variado e observando seu velocímetro, que está aqui embaixo, ok? Verificamos que o ponteiro muda constantemente de posição, indicando uma velocidade diferente a cada instante. Estava aqui, depois aqui, aqui, aqui e voltou aqui. Então, o velocímetro, ponteiro, está mudando. É denominada velocidade instantânea. Procuremos mostrar como se pode determinar matematicamente o valor da velocidade em um dado instante. Para isso, consideremos que um automóvel passe do ponto A para o ponto B. Ok? Então, ele está no ponto A no instante T, com uma velocidade instantânea V. Leitura instantânea no velocímetro. Se deixarmos percorrer o intervalo de delta T, não muito pequeno, o carro se desloca para B, ok? Percorrendo uma distância delta D. Se calcularmos o coeficiente delta D pelo delta T, verificamos que esse valor geral não coincide com o valor da velocidade instantânea V. Portanto, o quociente delta D e delta T só nos fornece a velocidade instantânea no caso do movimento ser uniforme. No caso do movimento ser uniforme, nós podemos calcular essa velocidade instantânea como o quociente de delta D dividido por delta T. Entretanto, suponha que, a partir do ponto A, deixássemos transcorrer um intervalo de tempo delta T menor do que da vez anterior. Verificaríamos que, com valor menor de delta D, T, o quociente delta D e delta T estaria mais próximo do valor de V. Bom, considerando o delta T cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, no limite que ele chega a zero, delta D e delta T se aproxima de V e concluímos que, se o movimento for variado, se o movimento for variado, eu só vou esperar um pouquinho. Se o movimento for variado, podemos escrever que a velocidade instantânea é dada por V igual a delta D dividido por delta T com a restrição de que delta T deve ser o menor possível. Quando delta T
tende a zero. Essas considerações são indicadas matematicamente da seguinte forma. A velocidade é igual a um limite de ΔD dividido por ΔT, quando esse ΔT tende a zero. Daria uma aula especial só de limite. O cálculo dessa expressão, ok, pode não ser fácil. É fácil de calcular, né? Então a gente precisa de um gráfico. Eu até desenhei o gráfico para vocês aqui embaixo, ó. Valor da velocidade instantânea é igual à inclinação da tangente do gráfico. Ok? Então vamos lá. Se quisermos saber qual é o valor da velocidade em um dado instante t, poderíamos obtê-lo graficamente do seguinte modo. Vamos lá. Se quisermos saber qual é o valor da velocidade em um dado instante, poderíamos obtê-lo graficamente do seguinte modo. Localizaríamos o ponto do gráfico correspondente no instante medido P. Tá aqui. Vamos localizar aqui, ó. Nesse instante aqui, ó. P. É que eu quero localizar, ok? Em seguida, traçaríamos a tangente do gráfico em P. Em seguida, traçaríamos a tangente. Isso é a tangente. Do gráfico. Bom. Escolhendo dois pontos quaisquer, C e D, sobre a tangente. Escolho dois pontos qualquer. Escolhi esse C e esse D sobre a tangente. Tá aí. Calcularíamos a inclinação dessa tangente. Isto é, faríamos o quociente DE e CE. Faríamos o quociente DE sobre CE. O que é tangente? Seno sobre cosseno. Tá aqui, ó. Então, vamos calcular entre o quociente DE, ok, dividido por CE. Pronto. Pois bem, o valor obtido pela inclinação da tangente seria o valor da velocidade no instante t. Este valor da tangente seria o valor da velocidade no instante t. Agora ficou super fácil. Não se preocupar com mais nada. Ó! Uau! Nós temos um triângulo retângulo aqui. Morreu o assunto. A tangente é a hipotenusa. Nossa Senhora. Essa tangente aqui, ó, seria DE sobre CE. E aqui estaria a hipotenusa no ponto P. Oh, tranquilo! Pois bem, de novo, localizaríamos um ponto correspondente no gráfico, colocaríamos um ponto que a gente quisesse, eu coloquei ponto P, traçaríamos a tangente do gráfico no ponto P, escolhendo dois pontos quaisquer, C e D, sobre a tangente. Calcularíamos a inclinação deste tangente, isto é, faríamos o quociente DE dividido por CE. Pois bem, o valor obtido para a inclinação do gráfico seria o valor da velocidade do carro no instante t. Portanto, temos um processo gráfico determinar a velocidade instantânea de um corpo quando possuímos o gráfico d vezes t. V é a inclinação da tangente no gráfico v vezes t. V é a inclinação da tangente no gráfico
D vezes T. Uau! Outro conceito importante relacionado com o movimento é o de velocidade média. Sendo D a distância percorrida pelo corpo em movimento qualquer durante um T, sua velocidade média é dada por... Aqui não chegou a velocidade média, ó. A velocidade média é dada por D dividido por T. Beleza. Vamos fazer um exercício? Para ficar bem explicadinho. Vamos ver esse exercício aqui. Esse vai ser o último exercício, tá? Próxima aula nós faremos mais. E vamos fazer todos os exercícios que poderiam cair no Enem. Todas as probabilidades. Aí eu vou mudar de matéria e vou entrar na matéria, um pouquinho na matéria do segundo e terceiro ano, e depois eu volto para a gente falar do movimento acelerado, falar das forças e falar da gravidade. Ok? Vamos lá. Um automóvel percorre uma distância de 120 km. Uma distância total de 120 km. Desenvolvida nos primeiros 60 km, uma velocidade 40 km por hora. E nos outros 60 km restantes, uma velocidade constante de 60 km por hora. Qual a velocidade média do carro? A distância total percorrida é 120 km. Precisamos, então, calcular o tempo total da viagem. A primeira parte do percurso é dada por... A primeira parte